do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, vamos lá. Vamos nós, e o nosso André Monteiro, ainda por questões profissionais, não está podendo estar aqui conosco, né? Uma pena, o André faz muita falta. Mas nós vamos dar continuidade aqui no item 52 do capítulo 1º do livro A Gênese. Nós vamos retomar, no programa passado nós chegamos a ler o primeiro parágrafo, mas vamos retomar para facilitar. Sim. Então vamos retomar a leitura aqui a partir do item 52. Kardec diz: além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa. A gente ficou um bom tempo aqui nessa questão, porque fizemos questão de frisar, né, a fala de Allan Kardec que convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa. Quer dizer, a doutrina é progressiva. Nós até citamos o item 55, que vai ser lido mais à frente, né, em relação ao caráter progressivo da revelação espírita. E ele continua dizendo: ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que seria impossível se acharem reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Todo o ensino que ser coletivo e não quer ser coletivo e não individual. Espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação. Como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Isso aqui é interessante, né? Ele fazendo a comparação com a fábrica. Setores. Que ele fala que tendo o ensino que ser coletivo e não individual. E os espíritos dividiram o trabalho. Os espíritos. Disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas. Quer dizer, a cooperação também, né? O trabalho sendo dividido. Os espíritos fizeram isso, né? Cada um trazendo aí a sua contribuição e trabalhando, né? Para nós termos hoje, né, essa bênção, esse tesouro espiritual que é a codificação espírita, né, de Allan Kardec, começando aí pelo Livro dos Espíritos, logo em seguida com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e, por último, o livro A Gênese, que nós estamos aqui estudando. E ele continua no segundo parágrafo. A revelação fez-se assim parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Gente, olha, impressionante, né? Claro do que isso. Mais claro do que isso, é cristalino, mas parece que tem alguns companheiros espíritas, com todo respeito, né? Como se diz aí, data vênia, parece que eles não leram isso daqui. Porque se o próprio Allan Kardec vai repetindo reiteradamente que nem tudo foi revelado, que a doutrina é progressiva, que novas revelações virão, por que esses companheiros tendem a negar tudo que venham de médiuns, né, da atualidade? Como se nada que venha desses médiuns possa ser confiável, ou mesmo, como eles colocam, é conflitante com a doutrina espírita. Não é conflitante, simplesmente são novas revelações que se enquadram dentro daquilo que está sendo dito pelos espíritos, aqui Allan Kardec. Nós vemos na fala do próprio espírito Emmanuel, né? Olha que coisa interessante, o próprio espírito Emmanuel, que todos vocês devem conhecer, né, é o guia e foi o guia espiritual de Allan Kardec. Do médium Chico Xavier, né? Ato falho. Foi o guia espiritual aí do médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Emmanuel.
O Emmanuel, certa vez, chegou para o Chico e falou o seguinte: Chico, se algum dia eu, Emmanuel, escrever ou falar qualquer coisa que vá contra aquilo que Allan Kardec nos trouxe, através dos espíritos superiores, e aquilo que o nosso Mestre Jesus nos trouxe através do Evangelho, me esqueça. Fique com Kardec e fique com Jesus. Por que Emmanuel fez questão de falar isso? Porque toda aquela revelação que chegava através do médium Francisco Cândido Xavier, ela necessariamente teria que estar em acordo com as obras de Allan Kardec e com o Evangelho do Cristo. Aí os companheiros falam, então ele assinou a própria condenação, porque as obras que ele trouxe não estão de acordo com a obra de Allan Kardec, mas quem disse que não está? Essa é que é a grande questão, porque aí, assim... Às vezes pega aquele fato da alma gêmea, mas o próprio Emmanuel fala que a alma gêmea não é um pedaço do outro. Porque no Livro dos Espíritos, né, a Miranda lembrou de um dos exemplos. O Espírito Emmanuel fala em almas gêmeas. E aí houve uma grande contestação. Houve uma grande contestação, né? Essa informação está no livro O Consolador, do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da existência das chamadas almas gêmeas, que era uma tese que o Emmanuel levantava ali. E foi contestado, junto ao médium, pela Federação Espírita Brasileira à época, de que isso poderia estar em desacordo com o que os espíritos colocaram em O Livro dos Espíritos. O Espírito Emmanuel respondeu, né, a essa colocação da Federação Espírita Brasileira à época, dizendo que a tese das almas gêmeas não estava em desacordo com o que estava no Livro dos Espíritos, porque ele não estava falando em metades eternas. Porque a ideia que se tinha, e que os espíritos refutaram em O Livro dos Espíritos, é que não há uma alma incompleta, onde teria uma outra alma que completaria essa alma. Porque era a ideia que se dava aí a questão da metade eterna, e que depois ficou associada à alma gêmea. O que o Emmanuel falava, e ele explica, ele diz aquilo que nós estamos lendo aqui, que o futuro e novas revelações viriam dizer se aquela tese de almas gêmeas, que no entendimento do Espírito Emmanuel seriam almas que se amam profundamente e estão ligadas desde eras remotas. Sim. Ponto. Só isso. E ele diz que o amor que se sente por uma alma gêmea é o mesmo amor que se sentirá um dia por toda a humanidade. Sim. Para Jesus, todos nós somos as almas gêmeas dele. Ele motiva em nós o melhor. Então, assim, mas isso está em confronto com a obra de Kardec? Não, não está. E o Emmanuel, humildemente, né, ele diz que se a tese estiver errada, o futuro iria mostrar que ela está errada, ou certa. E até hoje, pelo menos racionalmente, não vejo nenhum absurdo em nós considerarmos que nós temos uma alma muito ligada a nós, desde eras remotas da humanidade, e que nós a amamos profundamente e ela nos ama. Isso não tem nenhum absurdo dentro das leis divinas, do Evangelho do Cristo, nem da revelação dos Espíritos. Mas essa alma gêmea é homem e mulher? Não. Essa alma gêmea é alma para alma. Pode ser seu filho, pode ser a sua esposa, o seu esposo, o seu avô, a sua avó, o seu tio, o seu primo. São almas... é uma referência afetiva. É uma referência. Pode ser o seu vizinho, alguém que você conheceu e ama profundamente, tem um carinho enorme. Não importa, ela pode estar desencarnada e você está encarnado. É isso que o Espírito Emmanuel colocou ali naquele momento. Trouxemos esse exemplo para mostrar exatamente isso, que o fato de um espírito trazer uma revelação, uma tese, não quer dizer que ele esteja... Ele fez uma abordagem que não foi, para alguns não tem valor, porque não tem com as mesmas palavrinhas ali na obra de Kardec. Exatamente. Mas olha, quando Jesus apontou para João Evangelista o Apocalipse, existem termos hoje que não estavam no dicionário da época, mesmo porque o aramaico é uma língua muito pobre. Então João viu o quê? Gafanhotos jogando ovos. E a gente sabe que são as bombas que foram jogadas aí através de aviões. Então, prezado amigo ouvinte, nós não estamos aqui querendo, né, que você pegue qualquer livro, qualquer informação que venha dos espíritos, por qualquer médium, e simplesmente aceite
Não é isso, muito pelo contrário. Né? O próprio Espírito Emmanuel disse para o médico Chico Xavier: se eu te disser qualquer coisa contrária à obra de Kardec, contrária a Jesus, me esqueça, fique com Kardec e fique com Jesus. E o conselho de Emmanuel está valendo para nós mais do que nunca, porque hoje em dia nós temos aí muita gente que trazem informações absurdas, vinda tanto de espíritos mal intencionados, quanto de médiuns, que também, invigilantes, muitas vezes se deixando levar por questões econômico-financeiras, não se importam com a pureza doutrinária, como nós procuramos chamar. Então, nós temos que tomar cuidado, sim. Não é porque o médium falou que ele está certo, não é porque o espírito falou que está certo. Agora, também não podemos estar fechados às novas revelações. Foi exatamente esse fechamento a essa continuidade da espiritualidade na relação conosco que lá atrás, né, no movimento cristão, as igrejas ficaram fechadas para a mediunidade. Imagina. E quanto pode ter se perdido ali? Por quê? Porque não havia ainda a maturidade nem os critérios necessários. Sabemos que Moisés colocou um bloqueio ali no uso leviano da mediunidade. Mas ele não retirou a mediunidade porque a mediunidade não dependia dele. A mediunidade é uma ferramenta divina para o ser na sua evolução, não é? E dentro do movimento cristão nascente e as religiões que sucederam do cristianismo primitivo, a mediunidade foi vista como sendo coisa do diabo. E por conta disso, quanto se perdeu? Mas nós vamos encontrar nos bastidores dos registros dessas religiões freiras, padres que eram médios, que tinha determinada situação, que não fazia essa... Até porque a mediunidade não é propriedade da doutrina espírita. É isso aí, nem de religião nenhuma. É uma ferramenta para a iluminação do espírito, independente de onde ele esteja e em qual denominação religiosa. A mesma coisa. Estamos vivendo na atualidade aí, vez por outra, vem informações que são secretas, que são teorias da conspiração. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre os mundos habitados. Né? E aí, pessoal, alguns médiuns, né? O próprio Chico Xavier foi ridicularizado quando no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, em 1971, eu ainda não estava nem aqui, ainda estava lá nas trevas ainda, não tinha sido resgatado pela Miranda, o Chico deixa muito claro que chegaria o momento em que nós teríamos um contato mais efetivo com seres espíritos de outros planetas. Ele fala lá textualmente, ele foi ridicularizado. Mas afinal de contas, se Kardec traz pra gente que os mundos que estão no espaço infinito são todos habitados, os espíritos deixaram claro que não existe vazio no universo. Palavra dos espíritos. Todos os globos, os planetas são habitados. Qual é o absurdo que o médium Chico Xavier trouxe? Qual é o absurdo que o Espírito Emmanuel trouxe quando ele fala que chegaria o momento, e ele deixa claro que isso aconteceria na regeneração, de uma forma muito clara, em que nós entraríamos em contato com seres de outros planetas. Como vai ser esse contato? Como é que vai... Não sabe, ele não falou sobre isso, até porque não caberia ele falar naquele momento. Ele só deixou claro que esse contato aconteceria. Porque o preconceito coloca peias do próprio preconceituoso. Se o homem da Terra, quando ele tem recursos e oportunidade, ele faz intercâmbio entre países, por que nós não podemos fazer intercâmbio com outras criaturas dentro daquilo que esteja dentro da pauta do Cristo? Eu não posso ser leviano e arbitrário nesse intercâmbio, porque tem seres superiores regendo a vida em todos os orbes. Né? Então precisamos não esquecer que essa mesma doutrina que nos fala que a Terra foi povoada por espíritos que vieram auxiliar, alavancar o desenvolvimento intelectual da humanidade terrena lá atrás, os exilados que vieram de origem variada, não foi só de Capela, de outras estrelas, de outros planetas vieram exilados, né, que precisavam vivenciar experiências próprias do que a Terra estava oferecendo naquele momento. O mesmo espírita que aceita a ideia da Terra como sendo o local onde espíritos vieram exilados,
não aceita a oportunidade de continuar esse exílio e de outros virem no intercâmbio de troca, de permuta para auxiliar na evolução planetária. Está faltando uma coisa aí nessa compreensão. Porque eu digo, olha, espíritos vieram exilados para a Terra. Espíritos podem ser degradados para outros planetas. Então só pode na hora da dor maior e na hora do amor, de confraternizar, de auxiliar, né? De se colocar como instrumento do Cristo para que, com as experiências que eles já consolidaram no amor e na paz, venham desenvolver na proximidade conosco estímulos que nos fortaleçam no caminho da luz. Então vamos continuar aí tendo a certeza de que novas revelações virão, né? Cada vez mais aí vocês têm visto notícias, né? Recentemente agora, acho que foi nos Estados Unidos, né? Algumas aparições dos chamados objetos voadores não identificados, que agora tem um outro nome aí que deram também, mas é uma realidade, são informações que os espíritos trazem que não são de forma nenhuma contrárias àquilo que os espíritos já informaram a Allan Kardec, só não detalharam. Eles deixaram claro que havia vida em todos os planetas, mas fica subentendido que se todos os planetas são habitados, por que não? Se nós, seres humanos, com a nossa tecnologia limitada, nós mandamos sondas para Marte, para Mercúrio, para Vênus, para não sei aonde, por que os seres de outros planetas não podem? Se a tecnologia deles é infinitamente superior à nossa, vamos pensar assim, por que eles não podem vir até nós? Eu digo, o preconceito coloca peias no próprio preconceituoso. Não se abre para raciocinar. E o interessante é que nós somos espíritos que estamos ligados ao corpo físico, mas todas as noites nós desdobramos, nós entramos no estado de emancipação da alma. O nosso centro de interesse, o nosso desejo sincero de aprender, sem se bloquear e sem bloquear o outro, sem querer impor ao outro aquilo que nós já compreendemos, porque cada um de nós tem uma compreensão em cima de um alicerce construído por experiências pessoais e particulares. Então, a nossa maneira de compreender e ver não podemos impor aos outros, mas a doutrina é a doutrina que nos convida a raciocinar e com a razão enfrentar todas as colocações ao longo da estrada. Né? Então, ouvimos esses companheiros, compreendemos, mas temos a compreensão de que podemos vasculhar mais. Eles têm o direito de pensarem como quiser, mas precisamos aprender uns com os outros, com o próprio raciocínio livre. É isso aí, vamos continuar aqui, antes está chegando pertinho do final aí, aqui no segundo parágrafo do item 52 do livro A Gênese, Kardec diz: a revelação fez-se assim parcialmente, como a gente já tinha lido. Então, uma revelação parcial, não é total. Olha quantas coisas ele vai dizendo aqui, né? Em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Como eu já tinha falado, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer exatamente que ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelo mundo. E aí eu fico me perguntando como é que este homem conseguia, sem WhatsApp, né, sem internet, sem nada, se corresponder, Miranda, com 1000 centros espíritas. Pela grandeza do desprendimento. Não era preconceituoso e nunca dispensou o laboratório que foi a Revista Espírita. Então ele estava aberto a ouvir, não é? E não raciocinava só. E quando estava raciocinando, elaborando ideias a nível de contextualizar, e os espíritos percebiam que estava seguindo numa direção distanciada do objetivo, chamava a atenção dele. As pancadas, não é por aí, corrija lá. Então ele não estava desassistido por conta da grandeza de espírito em não dispensar a oportunidade e a participação do outro. Então, assim, não temos como medir, né, o trabalho desse homem. Nós não temos como medir o trabalho de Allan Kardec, porque com a tecnologia que se tinha à época, né, com todas as dificuldades de comunicação, esse homem conseguir se corresponder com mais de 1000 centros espíritas pelo mundo, inclusive aqui do Brasil, né, é uma coisa que para mim é difícil entender. É bem difícil entender. Mas só engrandece
né? Porque o próprio Allan Kardec tem relatos no livro Obras Póstumas do médico espiritual chamando a atenção dele porque ele não se cuidava. Ele dedicava-se integralmente, desde que conheceu os primeiros fenômenos espíritas, a estudar e a divulgar, né, aquilo que ele foi aos poucos percebendo que era uma missão dada pelo próprio Cristo, Miranda. É isso mesmo. Vamos andar mais um parágrafo para a gente concluir esse item. Então, diz aqui Allan Kardec: era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para lhes verificar a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos, sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-las, analisá-las, estudar as suas analogias e diferenças, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos. Era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível, e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, em suma, um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo e pela força das coisas, sem desígnio premeditado. E aí, Miranda? Pois é. Aí nós vamos observando todo o cuidado, né? Por se tratarem de assuntos e temas que envolviam a nossa condição de espírito e a nossa necessidade de aprendizado, se fazia necessário os cuidados e a responsabilidade. Quando nós vamos estudando as entrelinhas desses textos, nós vamos observando o critério dos espíritos superiores e do próprio Jesus selecionando esse apóstolo, o Allan Kardec, não é? Porque outros espíritos poderiam estar se capacitando para tal, mas se Jesus escolheu ele é porque ele já estava pronto. E ele diz que desse modo a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, né? Que ele vai falar isso depois. Porque as informações, elas tinham que chegar, vocês imaginam, se ele se correspondia com mais de 1.100 espíritos pelo mundo, é evidente que as informações que chegavam do Brasil era uma parte, as que chegavam da Europa era outra parte. Eu não sei, naquele tempo, né, o continente africano, acredito, era mais isolado, né? Não acredito que tivesse tantas informações naquele momento ali no continente africano, mas no próprio Oriente, né, que já, o Oriente ele já traz uma espiritualidade muito maior que o Ocidente, né? Você vê na própria China milenar, no Japão, os ensinamentos, né, da própria Grécia, enfim. Kardec se correspondia, aí eu não sei exatamente quais eram esses centros, né, espalhados pelo mundo, talvez até alguém tenha essa informação, algum historiador espírita, vou procurar conversar aí com as pessoas para ver se tem essa informação, mas acredito eu, né, que do Brasil muita coisa, sim, da Europa muita coisa. De todos os continentes. E assim é que chegamos, né, ao Livro dos Espíritos e à doutrina espírita como nós a conhecemos aí, esse legado de Kardec. Foi justamente por isso que o Consolador chega à Terra depois do movimento do Iluminismo, porque as inteligências de todos os cantos estavam buscando aperfeiçoar ideias e buscando respostas, não é? Então, na Terra, em todos os cantos da Terra, de alguma forma, haviam espíritos necessitados de orientar e de serem orientados. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz, muita luz na sua vida, prezado amigo ouvinte. Até semana que vem, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas desta vez damos continuidade justamente reiniciando o estudo do nosso livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por que sempre reiniciar o estudo de uma obra? Nós lembramos o filósofo Heráclito, aquele que disse que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nenhum dos dois é o mesmo. Isso porque nós estamos sempre em mudança. Heráclito é o filósofo da mudança. Portanto, o rio muda em uma fração de segundo para outra, e nós também. Mas então, como abordar, como iniciar um livro? A rigor, para termos certeza de que estamos abordando um livro que merece o nosso tempo, o nosso estudo, a nossa energia, a nossa atenção, evidentemente, nós precisamos verificar o nome do livro, o autor do livro, o tradutor, se for o caso, a editora. Se não for um livro a ser traduzido, então quem é o médium que recebe o livro, porque o autor é espiritual, e nesse caso o médium fica aqui no lugar do tradutor. E a editora, também importante nós avaliarmos quem edita o livro. Então, nós não vamos imediatamente à primeira linha do texto. Nós vamos ler o frontispício. Vamos observar os dados bibliográficos. A edição, que número qual é o número da edição, qual é a tiragem, qual é o título do original do livro, quando é o caso. Quem é o capista, quem fez a capa, quem tem qual é o registro na Biblioteca Nacional, o chamado ISBN, e os dados tipográficos. Tudo isso está contendo ou fazendo a apresentação da idoneidade da obra. E agora, em que campo de conhecimento se inscreve a obra que nós estamos estudando ou que vamos ler ou estudar? No caso, na codificação de Allan Kardec, que nós temos com a preciosidade de 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nesta ordem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Além disso, o nosso querido codificador Allan Kardec fez também a Revista Espírita, Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Na primeira parte, no capítulo 1 desta obra, nós vemos, e é chamado, o titulado, O Porvir e o Nada. Em que campo? No campo da teologia espírita. Quais os temas dessa área, da teologia? Nós temos Deus, vida e morte, o futuro e o nada, céu, inferno, anjos, demônios, purgatório. E, portanto, nós temos, além disso, temos também, do ponto de vista teológico, recompensas e castigos eternos, transitórios, a intervenção na vida, nos eventos, o bem, o mal, as religiões, justiça e injustiça, humana e divina,
e assim subsequentemente. O plano da obra está contido em duas partes, ou foi assim que Allan Kardec dividiu o conteúdo. Nos itens que vamos ver aqui, na primeira parte, o capítulo 1, os itens 1 e 2. O porvir e o nada. Encontramos pessoas e perguntamos: para onde você vai nas férias? Para onde você vai na festa de final de ano? Nós vemos que estamos aqui nesta vida como de férias. Na morte do ano, por exemplo, nós fazemos festa, vamos encontrar amigos, etc. E quando não é o ano que acaba, mas a nossa vida que se encerra e a de nossos amigos? Na verdade, nós temos os nossos afetos, os nossos familiares, os nossos amigos, também nesta contingência. Assim, Allan Kardec inicia esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele assim inicia este item. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. É que morremos. E isso não é menos certo, afirma o codificador. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos nós após a morte do corpo físico? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Mas para sempre? Ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez, completamente? É uma tese essa que se impõe, diz-nos o nosso querido codificador. Esse questionamento metafísico é próprio do ser humano. E Shakespeare, o grande escritor dramaturgo inglês, assim expressou esse questionamento. To be or not to be, nos lábios de Hamlet, ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Kardec inicia o livro com essa frase: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Nós vemos aqui que essa orientação ou esta ideia contida nestas primeiras frases, tudo isso é de cunho positivista. O positivismo faz as coisas ou pensa as coisas voltado para o que é concreto e pode ser reconhecido, e assim sucessivamente. Vivemos, pensamos e operamos. Mas e depois? Kardec nos diz: todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Vejamos então que é nosso instinto de sobrevivência, de conservação. Por isso, nós estudamos estas coisas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 5º, em que nós estudamos, porque Kardec, inclusive, titulou o capítulo 5º de O Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação. E isto está expresso ou estudado nas perguntas de 702 a 727. Por isto é que todo homem tem essa vontade, essa necessidade, essa inclinação irresistível para viver, para gozar, para amar, para ser feliz. Kardec então fala sobre a alegria de um moribundo a querer, se diga então, que a sua hora será retardada. E esta é uma constatação por conta dessa coisa que sustenta o homem, que é o desejo da vida, a energia da vida. Por isso que
Um moribundo vai sempre querer que se diga que a sua hora será retardada. Mas de que servir, então, esse tipo de coisa? Ou de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Nós vemos aqui que, na verdade, a destruição absoluta não existe. Fundamentalmente, não há morte no universo. E tudo se transforma. Nada acaba completamente. Então, nós vemos também aqui no nosso O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vemos também estudando estas questões aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Assim se expressa o nosso querido codificador. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo partido? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro, diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos e agora dando reinício ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós acabamos de ver como Kardec diz que não há destruição. Mas então, neste caso, por que Kardec trata da lei de destruição ou da destruição como uma lei em O Livro dos Espíritos, particularmente nas perguntas 728 até 765? Iniciando na pergunta 728, o codificador pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos orientadores da humanidade respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Kardec então pergunta, na 728A, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos que desígnios providenciais, ou por desígnios providenciais? As criaturas, respondem os espíritos orientadores da humanidade. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora
nas metamorfoses, nas transformações diversas por que passa. Na pergunta 729, Kardec indaga: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que se cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Respondem os espíritos superiores: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ou cria um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Portanto, não existe destruição, portanto, não existe morte no universo. Então, como não há destruição absoluta, tudo se transforma e também, nós aqui lembramos juntos, a física. Nenhuma energia, segundo nos diz a física, nenhuma energia se dissipa nos universos. Hoje também a ciência afirma que tudo é energia em diferentes graus de condensação. Consequentemente, o corpo material pode se transformar, mas e a outra energia que infunde vitalidade ao corpo físico, ou seja, o espírito? Nós vemos aqui que vamos repetir a leitura dessas linhas últimas, que isso não é possível, ou seja, essa destruição. Pela crença, e agora já passamos ao item 2 no primeiro capítulo da obra. Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente? Ora, o nada não existe. E lá em O Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 958, indaga isto dos espíritos orientadores da humanidade. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe, respondem eles. E na pergunta 959, também em O Livro dos Espíritos, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E eles respondem, os bons espíritos respondem a Kardec: já temos dito antes de nós colocarmos aqui, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança que sabe daquilo que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós, então, vamos ler aqui a nota de Kardec, a pergunta 959. Diz-nos o codificador: em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como, então, não nos havia de preocupar em que nos veremos, deixando este mundo, uma vez que é para sempre. Essa a nossa grande preocupação. Então, ainda continua Kardec. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão.
o homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando ao encontro supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus tem, na verdade, uma força total e absoluta na nossa existência, diz-nos Kardec. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha o colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Nós vemos quanto é potente a argumentação de Kardec a propósito dessas questões. E nós vemos, então, nessa condição, esse recado, na verdade, esta afirmação e este consolo dos espíritos superiores a Kardec. Porque, efetivamente, e a antropologia confirma, largamente confirma isso. Estudei o assunto em meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo, no capítulo 2, o Espiritismo como realidade do mítico ao científico. E partilho agora com você, amigo ouvinte, uma parte pequena desse capítulo. Digo eu neste início do capítulo 2, o Espírito como realidade do mítico ao científico, em meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo. Desde tempos recuados, registros indiciam a crença em um retorno e revelam uma intuição da realidade metafísica como uma espécie de nostalgia do infinito, tornada manifesta na cosmovisão dos povos primitivos, todos eles, de indícios em toda parte, egípcios, hindus, gregos, essênios, dentre outros. Continuo eu falando da intuição da imortalidade. Os homens da época pré-histórica, chamada megalítica, sepultavam os mortos, colocando-lhes nos túmulos armas, adornos, o que induz à conclusão de que nas populações primitivas tinham a intuição de uma existência segunda, sucessiva à terrena, patenteando, portanto, a intuição da imortalidade ou da realidade espiritual, ou seja, a de que o homem não morre de todo. Em toda parte, inclusive nas Américas e particularmente no Brasil, os indígenas enterram seus mortos observando certas tradições que levam à mesma conclusão. E é exatamente neste ponto, nesta crença, na vida futura, na consolação que todos encontramos de que o nada não existe, de que a vida estua pelo infinito dos espaços, sem parar, que todos nós espíritas temos esse elan, essa força, essa energia de continuarmos felizes como filhos de Deus, ao amparo de Jesus, o Cristo da Terra, na companhia de nossos amigos espirituais queridos. Tudo isso como providência de Deus, nosso Pai, para que sejamos um sucesso nas nossas encarnações. E daremos continuidade ao estudo desta obra que estamos reiniciando agora em nosso próximo encontro, aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E
Vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.